Eu quero ler com os irmãos o capítulo 15 do livro de Êxodo, a partir do verso 22 até o verso 27. Este texto está no contexto em que o povo sai da escravidão do Egito e vai caminhando na direção da terra prometida. Eles atravessam o Mar Vermelho como um milagre de Deus e chegam a este ponto da jornada, quando eles vão ter a experiência que está relatada aqui e vai nos ensinar algumas lições nessa noite para a gente orar com o melhor do nosso entendimento. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, eles tinham atravessado o Mar Vermelho, e Moisés então vai liderá-los a partir do Mar Vermelho na direção da terra prometida. Então, depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam o quê? Não acharam água. Imagine você andar 3 dias no deserto e não encontrar água. Água é fundamental para a vida humana. Sem água, a sua humanidade, a sua existência está ameaçada. Pois eles estavam há 3 dias no deserto e não encontraram água. Veja o que aconteceu. Então chegaram a Mara. Mara era um determinado lugar. Ali diz que não puderam beber as águas de Mara, porque eram águas amargas. Por isso que aquele lugar se chamou Mara, que significa águas amargas. O que eles precisavam naquele momento da sua história? Águas que pudessem beber. E o que eles encontraram? Águas amargas que não puderam beber. Então veja lá o verso seguinte. E o povo murmurou contra Moisés quando eles não puderam beber a água. Então a Bíblia diz que o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que haveremos de beber? Então o povo fala contra Moisés, murmura contra Moisés, e entende que Moisés era o responsável por indicar para eles o que eles precisavam ou poderiam beber. Veja o verso seguinte, diz assim: e ele clamou ao Senhor. Quem clamou ao Senhor? O Moisés. Moisés clamou, Moisés não discutiu com eles. Moisés clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação e ali o Senhor os provou. Verso seguinte, termina no 27, né? Verso seguinte. E disse: se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, se fizerdes o que é reto diante dos seus olhos, se inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e se guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre vós, aquelas que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, o Senhor está dando para eles aqui um conjunto de conselhos e está dando para eles uma promessa. E o verso seguinte diz, quer ver? Então, eles saíram de Mara e foram até Elim. Elim era chamada Terra das Palmeiras, era um oásis, onde eles acamparam e puderam beber as águas potáveis daquela região. E havia ali 12 fontes de águas, e havia ali 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Então o que esse texto está dizendo para nós? Está dizendo que eles saíram da escravidão do Egito, experimentaram todas aquelas manifestações de Deus, viram a obra de Deus de maneira extraordinária, e eles caminhavam na direção da terra prometida quando eles enfrentaram o primeiro grande obstáculo. Qual que foi? A travessia do Mar Vermelho.
porque eles estavam agora encurralados. Tinha o mar pela frente, o exército egípcio atrás e o deserto em volta. Então eles tinham agora um momento difícil. E eles murmuram contra Moisés naquele momento. E Moisés fala com eles assim: estai quietos e vede o livramento do Senhor. Porque esses egípcios que vocês estão vendo agora, vocês nunca mais vão ver para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Foi assim que o Senhor disse a Moisés: você, Moisés, estende a sua vara sobre o mar e fende-o em dois, para que os filhos de Israel passem a pés enxutos. E assim aconteceu a trajetória do mar. Quando eles passam do lado de lá e se sentem vitoriosos, eles começam a caminhada na direção da terra prometida. Era uma caminhada que devia durar poucas semanas, mas durou 40 anos. Houve uma peregrinação no deserto. E muita dessa peregrinação aconteceu por causa da dureza do coração do povo. Porque o povo, ao invés de seguir a caminhada na direção do propósito de Deus, muitas vezes murmurou, desviou do caminho, e muitas vezes o povo virou contra a liderança de Moisés. Teve um momento até que corromperam o próprio Arão, irmão de Moisés, que era o sacerdote, e construíram um bezerro de ouro para fazer dele o objeto da adoração. Tirados dali do Egito pela mão do Senhor, caminharam pela mão do Senhor, mas a certa altura fizeram um bezerro de ouro. E diz assim: eis aí o vosso Deus, ó Israel. Moisés estava lá no monte com o Senhor, exatamente recebendo as tábuas da lei. E o povo aqui embaixo fazendo aquilo que era no seu coração uma adoração idólatra. Construíram um bezerro de ouro. E nessa jornada que eles começam, eles encontram em 3 dias de viagem, eles estavam com a dificuldade da água. E eles encontram uma fonte de água. Quando eles chegam na fonte de água, eles vão beber a água. Mas eles não conseguem beber porque a Bíblia diz que as águas eram amargas. Aí eles começam a murmurar contra Moisés. Do mesmo jeito que sempre fizeram ao longo da jornada. E, tal qual aquele momento, eles sentiram a frustração de chegar naquela água e não poder beber. Imagina se você tem uma expectativa na sua vida. Tem o desejo de realizar algo, chegar a algum lugar, trabalha por aquilo, luta por aquilo. E quando você pensa que vai alcançar o que você acha que deveria alcançar ou gostaria de alcançar, as situações, as circunstâncias se movem contra a sua esperança. Acontece diferente do que você imaginou. Acontece diferente do que você esperou. Acontece diferente do que você planejou. E aí surge no seu coração o mesmo sentimento. Eles começaram a murmurar contra Moisés. Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria, a gente pode começar uma murmuração, uma reclamação, um amaldiçoar a situação contextual, por causa delas não ser do jeito que a gente gostaria. E eles então procuram um culpado, não é assim? Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente procura um culpado. A gente procura alguém que a gente possa dizer que é o responsável pela nossa trajetória frustrada. A gente nunca olha que a falha pode ter sido da gente. A gente sempre acha que alguém nos prejudicou. E aí eles encontram Moisés. Moisés, foi você que foi lá no Monte Sinai, foi você que foi falar com Deus, foi você que foi lá falar com o faraó, foi você que nos tirou do Egito, foi você que nos trouxe até aqui, foi você que nos trouxe aqui para a gente morrer na margem desse poço. Foi você. E começam a atribuir a Moisés a situação difícil que eles estavam vivendo.
O Moisés não discutiu com ele, o Moisés tinha uma promessa de Deus. E aqui é importante que a gente se identifique mais com Moisés do que com os que murmuram. Porque nós devemos trazer à memória as promessas de Deus, que devem governar nossas vidas, e não as murmurações e reclamações por causa das coisas que nós temos que enfrentar, com as quais devemos lutar e as quais devemos superar. Mas ali o Moisés fica quieto, e o Moisés vai conversar com quem? Moisés vai brigar com eles? Moisés vai discutir com eles? Moisés vai criar um problema com eles? Vai bater boca com eles? Não. O Moisés vai fazer o quê? Ele diz assim, espera aqui que eu vou falar com o dono desse negócio. Eu vou falar com quem estabeleceu essa jornada. Eu vou falar com quem estabeleceu esse trajeto. E ele vai falar com o Senhor. E ele falando com o Senhor, ele traduz perante o Senhor a angústia daquele povo. Sabe o que faz a grande diferença na jornada? É se você tem como falar com Deus de maneira pessoal. É se Deus para você não é uma teoria, nem uma doutrina, mas se Deus é de fato aquele elemento com quem você estabelece comunhão, com quem você conversa, com quem você dialoga, com quem você questiona. Deus não tem problema nenhum de você questionar com Ele. Ele vai ter a maneira certa de esclarecer o seu coração, de falar com você, porque você tem acesso ao Deus poderoso da criação, assim como Moisés tinha. E o Senhor Deus, Ele responde à oração do Moisés. É importante que Deus responde à oração de Moisés. Significa que Deus é um Deus que responde às orações daqueles que comparecem perante Ele para tratar das coisas dEle, que dizem respeito às nossas vidas. Porque Deus tem um propósito para a vida da gente. E Ele então dialoga com Deus. E Deus fala com ele, Moisés, vamos fazer o seguinte, você vai pegar um lenho seco, que está ali do lado dessa lagoa, você vai jogar esse lenho seco dentro das águas, e as águas vão ser transformadas. Então, ninguém provavelmente acreditaria nisso, mas o Moisés acreditou. A fé é algo tão extraordinário que ela milita até contra as nossas verdades carnais. Quando a gente pensa que não tem solução, não pode acontecer, não vai acontecer, isso é um absurdo, pois a fé é algo que opera não no nível da nossa compreensão humana. A fé opera no nível da sabedoria divina. E Ele que dispensa sobre nós o conteúdo daquilo que as nossas orações muitas vezes estão pedindo, e nós às vezes pedimos uma coisa, mas Deus olha o cenário e Ele nos manda fazer outra coisa, que às vezes não é nem aquilo que a gente gostaria de fazer ou sabe fazer, mas é algo que Ele diz que você precisa obedecer para fazer, submeter-se para ver a obra de Deus acontecer. Se o Moisés virasse, Senhor, eu não vou fazer isso não, isso parece ridículo. Vou pegar um galho velho, seco, vou jogar nessa água aqui, não vai acontecer nada, não tem a menor condição, não tem nenhum fundamento científico para isso, não tem nada que justifique um negócio desse. Moisés, como um bom líder, podia dizer, não, Senhor, vamos arranjar de outra maneira. Manda a gente cavar um poço em outro lugar, me dê outra orientação, porque essa aí não me convenceu. Quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas de Deus porque parecem difíceis, parecem impossíveis, parecem não fazer sentido, e a gente muitas vezes vai deixar de experimentar a obra de Deus porque a gente não tem a sensibilidade para entender que Deus está acima e além das nossas circunstâncias. Então, quando Moisés ouve essa palavra, ele não discute. Ele vai lá e faz o que o Senhor mandou ele fazer. Quando ele faz aquilo, a Bíblia diz que houve uma transformação. Uma transformação naquele cenário. Quando Deus fez aquilo com Moisés, ele disse, Moisés, faça isso. E ele transformou o cenário. Ele transformou a lagoa.
Ele transformou as águas. Às vezes Deus não faz isso. Às vezes Deus transforma as pessoas e não as circunstâncias. Às vezes Deus não vai transformar nada ao seu redor, vai transformar a sua vida para a sua vida enfrentar os arredores. Muitas vezes o lenho seco não vai ser aquele que o Moisés jogou, vai ser a nossa vida que Deus vai usar para colocar dentro do problema e transformar o problema. Porque Deus não está limitado a um galho seco. Se você está na videira, se você está frutificando, Deus vai usar a sua vida para transformar através da sua vida circunstâncias que muitos estão reclamando, aborrecidos e chateados, mas Deus sabe o que Ele vai fazer. E Ele precisa de um Moisés, Ele precisa de uma Ana, Ele precisa de uma Esther, Ele precisa de um Paulo, Ele precisa aquele ser humano que está disposto a ser o que Ele quer que ele seja, naquela hora, obediente e submisso ao seu propósito. Quando Deus faz aquilo que o Moisés vê o resultado, há uma transformação naquele pessoal que murmurava. Interessante como Deus usou uma situação para mostrar o seu poder de transformar aquilo que parece impossível naquilo que parece possível. Então, quando a água transforma, o povo se alegra e vai beber a água transformada. Sabe, você pode pensar assim, mas o Moisés ali, isso é uma coisa milagrosa, foi um negócio do passado, não existe mais hoje. Mas se eu disser para você que Jesus morreu numa cruz, que é um lenho seco, e você pode pensar assim, mas aí o Senhor vem para o Espírito Santo e diz assim, meu filho, tome a cruz de Cristo, lance tudo que aconteceu na cruz de Cristo dentro das suas águas amargas. E você vai ver sua vida se tornar um rio de águas vivas. Você acredita? Então, se você acredita que o lenho do Calvário pode transformar a sua vida, por que você não acredita que aquele dia Deus pode transformar uma situação muito mais simples do que transformar uma vida humana? Porque aquele lago lá não tinha nada de autoridade, nem de domínio, nem coisa nenhuma. Era um lago estático. E o Senhor podia mexer nele do jeito que Ele quisesse. Mas na sua vida, Deus não mexe do jeito que Ele quer. Ele mexe do jeito que você consente. Do jeito que você concorda. Do jeito que você coopera com Ele. Então, é mais difícil transformar a sua vida do que um lago de águas amargas. Porque a sua vida tem autonomia, tem independência. A sua vida aceita o Senhor operar nela ou não. O Senhor está batendo a porta e Ele quer entrar, mas Ele depende de você abrir a porta. Ele depende de você acolher. Mas interessante que naquele dia, Deus realizou aquilo através de um homem que creu nele, que orou, que achou que ele podia ter uma solução no meio do deserto. Isso serve de lição para nós, orar a Deus no meio do deserto, mesmo que a gente ache que é difícil, que é impossível, que não pode, mas Deus sabe que nós podemos estar em situações adversas, mas Ele enxerga acima e além das circunstâncias. E Ele nos capacita. Quando Moisés consegue aquela vitória, o que aconteceu? O povo todo deixa de murmurar e vai fazer o quê? Beber a água da qual eles reclamaram. Muitas vezes, Deus vai nos abençoar para beber a água que nós achávamos que era impossível de ser bebida por causa da obra de Deus naquele lugar. Deus opera pela oração, pela dependência, pela confiança. Deus opera. E coisas grandiosas acontecem. Quando eles beberam aquela água, eles não ficaram acampados naquela água. Eles foram para onde? Eles foram para um oásis chamado Elim, onde tinha as palmeiras e as fontes. Deus é assim, Ele abençoa a nossa vida em tempos difíceis. Não para que a gente saia daquele sufoco, mas para a gente possa progredir para instâncias melhores, para instâncias maiores, para bênçãos maiores. Deus então nos prepara. Às vezes nós passamos um momento difícil, às vezes enfrentamos lutas,
mas a obra de Deus vai cuidar de nós no meio da dificuldade e vai nos conduzir a etapas maiores. E a Elim era uma etapa, porque o destino final era a terra prometida. Nós caminhamos na vida, cada momento temos etapas, mas o destino final é a casa do meu Pai. E assim a gente vai caminhando, vai avançando. Faz sentido para vocês? Faz? Então, vamos caminhar, sabendo que no meio das lutas, como estava ali, o Jó disse que pode ser uma árvore caída no meio do chão, apodreceu ali e tudo, mas pode ser renovada ainda, pode renascer. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nosso caminho é o caminho do Senhor. Nossa vitória depende das nossas orações e confiança na graça, na obra e no poder do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos porque na Tua palavra estão registradas experiências de nossos irmãos do passado. Como eles enfrentaram suas lutas, como eles reclamaram, como eles se maldisseram, como eles ficaram chateados e aborrecidos, mas como o Senhor levantou pessoas especiais como Moisés para dar a este povo uma visão, uma direção, mostrar que as orações estão perante a face do Senhor e que o Senhor inclina os olhos do Senhor para aqueles que oram e que o Senhor busca transformar situações, transformar realidades, transformar pessoas, porque o Senhor tem um propósito de nos conduzir na caminhada da vida até a casa do nosso Pai Celestial. Ó Deus, toma conta desta igreja, das famílias, abençoa-nos, que nós possamos andar todos juntos nos teus santos e retos caminhos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?